Sejam bem-vindos! Mais um, hein? O último do ano. Olha nós aí. Agora é o último, hein? Agora é o último. Aliás, qual é o número desse aqui agora, mano? 12, é isso? 13. É o último do ano. O do ano, Anexo 2 Podcast. Sejam bem-vindos. Nós fizemos aí na semana passada uma edição com vídeo. Vai rolar, né? Vai rolar. Vai ser. Teste. E aí, quem sabe aí, 2023... Essa altura que a gente publicar, talvez já esteja rolando já. É, Verdade. aí, estamos de dobradinha aqui, vamos com tudo. Hoje a gente tem um episódio aí, série especial. O ano acabou. Vamos fazer uma Recap. Tá vendo como é difícil Arababás. falar essa palavra? Mano, eu passei um ano pra aprender a falar isso. Recapitula. Como é que é? Recapitulação? O que é? Por isso que eu falo recap, mano. É difícil. E a galera acha que você tá metendo a mala do inglês, né? Tá deitando no inglês. Recapitulação. Recapitulação. O recap é melhor mesmo, vai mais solto. Mas é isso aí, vamos falar do que a gente viveu aí um pouco esse ano. Você tá ouvindo essa mensagem aí, esse episódio na última semana do ano. Você que chegou até aqui, nós perdemos a Copa. Você acordou de repente, E parar aqui. perdemos a Copa, perdemos a eleição, senão é um ano de fácil para os brasileiros, mas nós temos fé, né? Meu Dias Deus. melhores virão. Hoje eu quero fazer muitas ligações, cara. Quero fazer muitas ligações. Então, à medida que você tocar aí, a gente já escolhe aqui. Surprise ou não? Surprise total. Não tem nada de avisar, é surprise, moleque. Deus. Parece... Não diga alô, diga... O Rodolfo, se estivesse aqui, ele ia fazer, perdeu um Fiat 147, né? Bom, vamos lá, a gente vai fazer um recap aí do ano e tal. Eu não podia começar diferente, então, falando de 2022. Você é do Bola de Neve de Guarulhos. Você sabe que a gente tem todo janeiro aí, a gente tem um congresso, né, de início de ano. A gente chama de congressinho de forma carinhosa, porque é um congressinho, né? É uma coisa nossa, né? Assim, É uma da coisa casa. nossa. Eu acho que o ano foi marcado por muitas mensagens legais. Já que o propósito é aqui, né? Tem muita coisa legal, a gente não veio para fazer recapitular o ano político, econômico, nada disso, mas da nossa igreja, o que aconteceu de legal na nossa casa, na nossa família esse ano. Talvez as pessoas tenham sido tocadas num culto, talvez por um evento, talvez por uma música, talvez por uma programação específica, né? Tem muita coisa que aconteceu esse ano e a ideia é a gente lembrar de algumas delas. E eu acho que não podia ser diferente. A gente começou esse ano falando sobre... a palavra da virada do ano foi sobre Gênesis capítulo 9, quando Noé vai repopular a terra e recomeçar. Era um restart, porque a gente passou 2 anos muito difíceis. E esse ano era um ano da gente... A proposta do ano era um ano onde a gente ia resetar e começar de novo. E, de fato, muitos ministérios fizeram isso. Então, o tema do nosso congressinho foi Organize-se. E foi muito legal, porque cada um prega com uma ótica diferente, né? A pastora, o pastor Marcião, eu, e aí cada um dá um enfoque. Eu acho que foi muito legal falar sobre organização. E foi assim que o nosso ano começou, né? Muito legal. Top. E aí a gente vai fazer uma inserção já? Podemos? Manda. Posso fazer aqui. Eu quero ligar e perguntar para as pessoas o que marcou esse ano. Boa. Então eu vou começar falando, vamos ligando para essa pessoa aqui, vamos ver se dá certo. Aqui. Você tá nos ouvindo aí, ó, você pode receber uma ligação a qualquer momento. Conduz aí. Oi. Por favor, a senhorita Mara Morelli, Oi, tudo bem? você acaba de estar no ar agora com o Anexo 2. Ganhou. Está Você ao ganhou. vivo. Ganhou uma televisão. Você ganhou uma televisão de tubo. Eu não posso gritar onde é que eu tô. Você mas que ganhou a emoção, responsabilidade gente. de orar por nós mais um ano. Vamos orar. Vamos continuar orando, bora. E aí, Mara, tudo E aí? bem? Sabe com quem que Tudo, você tá que falando? honra essa ligação. Claro Ai. que eu sei. Nosso Imagina. presbítero Cauê, Que nosso pastor pressão. Marcinho. Quem mais tá aí com a gente? Tô aqui, Mara. O Ale também. Oi, Siqueira. Ale. Tudo bem? Tudo, menino.
Você tá no último episódio do ano do nosso podcast aqui. E a gente tá com um tema bem bacana aqui que é resumo do ano, né? E a gente tá ligando para algumas pessoas e saber o que que marcou essa pessoa no ano, se alguma mensagem, alguma pregação, algum culto, ou algo especial da igreja que te marcou nesse ano aí, Mara. O que mais te marcou esse ano? Espiritualmente Ah, falando, né? olha, primeiramente eu quero agradecer, né? Porque é uma honra estar aqui. Meu Deus, eu tô no meio da rua. Nossa, Fiquei até, honraria. até trêmula em receber uma ligação dessa nesse momento ao vivo, né? Mas agora fazendo assim uma retrospectiva, meu Deus, vocês me colocam em saia justa de todos os do ano inteiro. Alguma coisa que te marcou, uma mensagem, um momento, um evento, alguma coisa que para você foi significativa mesmo? Ai, agora o Marcinho faz Nossa, isso foi comigo, um ano gente. em branco para Comemora. Não, é, Foi um ano são tantas, tá difícil de achar um. apagado. Não, imagina, são tantas, né, que você tá aí pensando em Por alguma. favor. Tá. Me dá? O que que eu posso fazer? Gente, eu tenho memória curta, eu não consigo. Deixa eu ver. A única coisa que me traz a memória aqui é o senhor Kevin falando comigo, que me marca a minha vida, que marca o meu tempo, o tempo que ele teve com a Boa, gente. boa. Pô, Foi o que falou comigo, marcou minha estação, marcou meu ciclo, que tem mudado o meu interior, que tem deixado um marco gigantesco aqui. Todas as vezes que ele vem, ele traz direções, né? Do novo ciclo, do novo tempo que a gente está vivendo. Então, para mim, eu acho que foi o dia que ele veio. Ah, que legal. Sabe o que que isso me diz? Que você gosta e te marca o profético. Tem a ver um pouco com você, né? Bastante, né? Eu não me lembro especificamente o que ele te disse, que palavra que foi liberada. Mas foi mais ou menos sobre o quê? Foi sobre o ciclo que eu estava deixando de ser filha, que eu estava passando para ser mãe e para poder cuidar de mulheres, Sim, para poder sim, estar sim. É junto. verdade. Seria um novo ciclo ministerial sobre a minha vida. Isso me marcou bastante. top. Essa palavra foi de confirmação pra você, Mara, ou foi de ativação? Eu acho que foi de confirmação naquilo que eu já estava sentindo no espírito, que eu já estava vivendo. Foi assim uma confirmação assim no meu coração, porque às vezes eu fico um pouco receosa, um pouco assim no meu coração, é esse tempo, não é? E foi algo que eu tinha orado assim ao Senhor e tinha pedido uma confirmação dos céus mesmo de Deus. E aí quando ele veio, e claro, não, um profeta nunca está esperando, e ele sabe aquilo que está no seu coração, naturalmente ele não sabe, mas espiritualmente sim, ele vem exatamente trazendo a confirmação daquilo da oração, porque eu sempre tive muito medo de tomar um posicionamento daquilo que não era o meu tempo. E ali quando ele e ali quando ele fala assim: "Não, então espiritualmente eu estou habilitada para poder seguir naquilo que eu tenho sentido". Uhum. Soa como uma permissão, né? Isso, soa como uma permissão, assim, para que o ministério continuasse andando, para que o ministério fosse e assim, uma autoridade, assim, sobre mim, que eu acredito que foi delegada e constituída, entendeu? Espiritualmente. Demais. Glória a Deus. Aí. É isso aí. É. Não tem. Vocês me pegaram de saia justa, eu tô Mas no assim meio que é da bom. rua, gente. É assim que a gente gosta. Muito bom, muito Ai, bom. Muito obrigado, viu, Mara, pela tua participação, viu? obrigada a Valeu, Má. vocês, me sinto honrada. Um Fica com grande beijo, Jesus. gente. Ficam com Deus. Valeu, Beijo. valeu. Valeu, Valeu, beijo. beijo, Tchau. tchau. Então, pois é, a passagem do Kevin aqui sempre é marcante, né? Esse ano ele passou só em novembro, ele ficou um bom tempo sem vir, né? E aí ele veio numa viagem de uma outra igreja aí, a gente pegou uma rabeira no dia, porque o cara tem que passar em Guarulhos, né? E aí ele encostou aqui. Tem gente que fica contente, tem gente que fica com medo, tem gente que. A gente teve. Aí a Francis chama, né? O Kevin Experience. Kevin Experience, né? Esse é um evento que marca mesmo. Ó, só pra vocês entenderem, vocês não, né, a gente tá aqui, não tem pauta. A gente não anotou, não. A gente Não nada. sabe de alguns cultos, claro, do que a gente já viveu e tal, mas a ideia mesmo é a gente ver a percepção do povo aí que a gente vai comunicando. Então vamos lá. Eu vou falar. Para mim, acho que uma das mensagens que mais me marcou pessoalmente foi uma mensagem sobre Sansão, quando eu falei. Na verdade, eu preguei 2 vezes sobre Sansão.
Uma delas foi uma mensagem que foi muito legal também, foi sobre fazer a vida valer a pena. Muito legal. A gente passou um filminho do Soldado Ryan, né? E a gente falou sobre morrer para alguém viver. E Sansão foi mais frutífero na sua morte do que em toda a sua vida, né? Morrer e fazer a tua vida valer a pena. Mas não foi essa de Sansão. Foi uma outra de Sansão que não tinha pé nem cabeça a mensagem. Não tinha um flow, não tinha uma coluna vertebral, não tinha começo, meio e fim no sentido assim mais conhecidão da que a gente está acostumado, mas foi sobre os enigmas de Sansão, o enigma daquele casamento e como a nossa vida ela é enigmática, porque tem coisas que a gente simplesmente não consegue entender. A gente tenta, só nos resta a fé, cara, só nos resta a... Elas estão lá, a gente não sabe nem como elas vieram parar lá. São enigmas. O enigma Mas- o enigma que Sansão lançou nada mais era do que o enigma da própria vida dele lançado diante daquelas pessoas naquele casamento na figura da experiência que ele tinha vivido. Então, a nossa vida, cara, é uma eterna... Ela é dura, ela é enigmática, ela é difícil de compreender. E essa mensagem, para mim, pessoalmente, fazendo a mensagem, montando, lendo, lidando com Deus, foi especial para mim. Então, como pastor, às vezes eu ouço feedbacks de mensagens que não foram tão significantes para mim, mas para as pessoas foram, e às vezes mensagens que as pessoas nem se lembram, para mim, foram marcantes. Para você, Cauê, Tem bastante culto aí desse ano especial, hein, cara? como que você voltou para casa pensando, lembrando? Quer pensar? Posso falar o meu? Pode. Eu acho que a saga de Gideão, acho que pra mim foi... Eu sou um cara que gosta muito de ter essa visão, né, da, da parada e acho que esse lance de tornar possível algo, o início ali da história, toda como a forma como isso chegou ao coração dele. Às vezes a gente tem essa questão, né, caramba, eu preciso tomar uma decisão e como ouvir a voz de Deus, né, cara? E Deus ele pode falar de diversas formas, e Gideão não foi diferente, ele foi pego ali num lugar onde não era para ele estar, fazendo algo que talvez ele não deveria fazer, mas Deus pegou ele e deu uma missão para ele. E é uma questão de escolha, ele propôs a fazer o que tinha que ser feito. E todo o desenrolar da história, né? Depois, como o desfecho de tudo isso aconteceu. Sabe por que eu acho que foi muito legal? A gente passou pela série de Gideão aqui, né? Sentado. Sim, sim, sim. Mas esse ano de 2022 foi um ano histórico. Para entrar na história, acho que da nossa vida, do Brasil, por conta especificamente do que aconteceu agora no fim do ano, essas eleições. Ninguém está dizendo que ela foi fraudulenta ou não, ninguém tá, mas o movimento Intensidade, né? a intensidade, todo o movimento em redor disso fez com que esse ano fosse um ano bem marcante, né? E Gideão entrou nesse contexto aí, né? e o contexto de Gideão fez muito par com isso tudo que a gente está vivendo, porque a gente começou a história de Gideão dizendo o seguinte, cara, o buraco é mais embaixo. Muitas das guerras que a gente vive, que a gente quer traçar na nossa vida aqui, na verdade, elas têm um porquê, uma raiz que é muito mais profunda do que a gente pensa. Não é uma questão de mera desvio de verba, não é uma questão de quem governa, não é uma questão de poderes, de disputa de poderes políticos ali, das casas e etc. É um problema mais profundo. E esse problema é um problema que diz respeito à cultura. E a cultura tem a ver com quem você cultua. Então, o problema de Israel naquela época de Gideão era a quem eles adoravam. E o chamado de Gideão para destruir os altares e construir e levantar altares ao Senhor. E a gente se via às voltas com essa parada da eleição, entendendo de Deus assim, cara, começa a me adorar, começa a edificar os altares certos nessa nação e vocês vão ver o que vai acontecer. Uma nação constrói os altares certos, cultua da maneira correta e transforma a sua cultura. E eu acho que foi muito, muito louco mesmo, emblemático. Especialmente com a palavra que finalizou, quando Gideão fala, eu não vou governar sobre vocês, que o Senhor governe sobre vocês.
Aí tem nos episódios anteriores aqui, a gente tem esse episódio aí. Bota lá. Bom, o especial pra mim vai ser meio clichê ou não, mas é esse podcast aqui. Acho que foi um acontecimento bem especial desse ano, porque é um projeto que estava no meu coração uns 2, 3 anos já atrás. Demoramos, né? Eu com o pastor Marcinho e com o Ale e todo mundo que... Eu caí de paraquedas aqui, hein? Mas a gente sempre falou muito sobre isso também. É, O Ale, a gente tem Verdade. um elo de amizade, né, fora da igreja até, né? A gente caminha junto assim bastante, então a gente conversa bastante. E eu tava com esse projeto, esse sonho no coração há um tempo já, e a gente sempre ensaiando, a gente resolveu um dia. Por que foi marcante também? Porque conectou pessoas, conectou propósitos. O Rodolfão não tá aqui, mas eu quero honrar ele até e falar isso aí, porque quando a gente tava sonhando e tal, né, o Marcinho falou, pô, coloca o Rodolfo aí no grupo. Eu até falei isso pra ele. E aí, só que eu não consegui uma agenda com o pastor para gravar o podcast. Esse era o nosso desafio já. Porque a gente estava sonhando com câmera, iluminação, áudio e tudo. E ele falou, põe o Rodolfo. Eu falei, cara, o Rodolfo tem 2, 3 podcasts já que ele faz e vai ser mais um enrolado, que eu não vou conseguir agenda, a gente não vai gravar nada. E aí, um dia, a gente se encontrou, basicamente numa mensagem, vamos gravar hoje? Vamos. O Marcinho chegou com o Rodolfo chegou, a gente desceu no anexo 2, aqui da nossa igreja, por isso que tem esse nome, se você está chegando agora. A gente não tinha lugar para gravar, não tinha equipamento para gravar, a gente não tinha nada, assim, tipo, plugamos direto numa mesinha que tem no anexo 2, os puff, junto com o computador. Fabi chegou. O Fabi e o Carlão, né? Acho que o Carlão também participou do... O Fabi deu uma salvada, né? O Carlão O Carlão participou acho que do primeiro, se eu não me engano, foi o Carlão. A gente não tinha cabo, gente. A gente não tinha nada. E a gente só sentamos lá, abrimos... Não tinha vinheta. A vinheta foi feita na hora, no violão. É verdade. Faz uma vinheta aí, Ale. Faz aí. É verdade. E aí a gente gravou. E começou, e agora a gente tá com equipamento bem legal aqui, uma mesinha muito top, que é própria para isso e tal. No episódio anterior, aí, se você ver, tem um vídeo, dá para você ver um pouquinho. Já andamos KM pra frente, né? Andamos. É legal, né? É o que a gente falou, os pequenos começos. Né? Legal, cara. O perfeito é melhor que o perfeito. Às vezes a gente fica só procurando o perfeito, precisamos de isso e aquilo, e só tem que fazer. E essa é uma grande lição, aí acho que também a gente aprendeu nisso. E o objetivo, o sonho desse podcast, assim, quando eu pensei nisso, era a gente estender uma mesa, que mais pessoas tivessem acesso. E aí uma palavra que Deus me deu há uns poucos dias atrás, que me marcou, que era a mesa do rei. Na antiguidade, um rei, ele era conhecido pelo tamanho da sua mesa. Era o nível que ele amava e tal, né? Ele era conhecido pelo tamanho da mesa dele. A mesa era um lugar que representava muito isso. E a mesa de Jesus, a gente não consegue imaginar o tamanho dela, né? Que é a ceia do Senhor aí. Prepara esse pão, esses anexos aqui pra gente estender essa mesa aí para onde Jesus quiser. Verdade. Esse é o objetivo aqui. Verdade. Recebi muitos feedbacks legais, positivos. Alcança pouca gente e a gente nem está preocupado com isso, a gente está preocupado em alcançar o nosso povo mesmo, nossa família aqui. Mas quem ouve e ouve inteiro, do começo ao fim, vem com feedbacks muito legais, muito positivos, se sentem envolvidos aqui na conversa, isso é muito legal. Foi muito legal o começo do podcast. Glória a Deus. Vamos ligar para mais alguém? Vamos, vou fazer uma ligação aqui, já selecionei aqui, vamos ver se dá certo. Bora. Oi, Papito. Fala, Jaimeira. Fala, Papito. Tá Tudo podendo bem? falar? Com certeza. Você está ao vivo no podcast Anexo 2. Palmas pro Jaime, palmas. Palmas pra ele. Boa, Que já. privilégio é esse? Aí, garoto, aí. Tudo bem, gente? E aí? Paz aí pra todos. Beleza, Jaimeira? Bem, Jaime. Bom demais. E aí, mano, o Cauê falando aqui, tudo bem? Boa, Cauê, Viana. Tudo pode- na paz, mano. Você tava podendo falar aí? Tô Se não sim. pudesse, Parei também o você ia carro falar aqui. do mesmo jeito. Quando o pastor Com liga, não tem certeza. jeito, né, pai? Já... Tá, tem É que uma atender prova. logo. Eu vou pelo meu telefone aqui, só para saber se o pessoal vai atender. Legal, Com mano. certeza. A gente tá no último episódio do ano aqui, estamos selecionando algumas pessoas para participar. E Legal. a gente tá falando de tudo que aconteceu no ano. E aí a pergunta para Top. você aí, a queima-roupa, assim, ó, pra você pensar rápido, Sim. algo que te marcou esse ano, na igreja, alguma ministração, algum culto, que tenha te marcado no ano de 2022.
Alguma Cara, experiência? tem que ser só de Guarulhos? Se possível, né? Não, pode É. ser que não. A conferência foi marcante, né? Também, né? A conferência foi muito marcante para mim. Esse ano uma conferência diferente, eu tive que dividir com a Aline. Eu fui um dia, ela foi outro, eu fiquei com a neném, né? Por causa que a gente está com um bebezinha pequena. Mas a conferência é sempre algo esperado, né? Algo que a gente fica ansioso para acontecer. E acho que algumas palavras marcaram, né? As palavras do dia de sábado foram bem impactantes, do John Bevere, principalmente à tarde, que ele falou sobre multiplicar. Também eu gostei muito da palavra de domingo à tarde do Géser Cardoso, que ele falou sobre a nossa função como pastor e a nossa função como 5 ministérios, né? E aí ele falou bastante sobre a importância do evangelismo, que por sinal é o meu ministério, né? Uhum. Então isso me impactou muito. Esse ano, uma coisa que impactou bastante a mim, mesmo a gente estando por um tempo off, nós ficamos aí por uns 5 meses off do ministério. Esse ano foi marcante por causa da filhota, O né? Que nascimento chegou. da Foi neném, um ano sim, sim. memorável. Um ano memorável, mas foi um ano também, pastor, de muito trabalho, né? Eu fiquei muito feliz com todo o resultado da equipe do evangelismo, o pessoal se envolvendo, o pessoal trabalhando, o pessoal querendo buscar mais de Deus. As nossas reuniões de sexta-feira, de 15 em 15 dias, são reuniões que edificam bastante a nossa vida. Então, acho que algo que marcou muito foi isso, né? As nossas reuniões de sexta-feira, nos dias de escala, têm sido impactantes para todos nós. Nós temos aprendido bastante. Vendo, olha, esse é o tipo de coisa que acontece na revelia da igreja. Ninguém sabe, mas sexta-feira tem um grupo que se reúne, que ora, que busca. Aí de repente acontece, meu, de repente, irmão. De repente, não, né? Nós estamos lá no secreto, lá quietinho, enquanto Deus vai movendo as águas, né? Tem sido uma Gerando, né? bênção. Tem sido uma bênção mesmo, uma equipe muito bem alinhada com a gente, com o nosso coração, né, com aquilo que é propósito de Deus para as nossas vidas e para o nosso ministério. Então tem sido uma bênção caminhar com eles. E claro, acho que o que mais me impactou aí foi essa questão mesmo, né, das palavras da conferência ter vindo com esse alinhamento de muito trabalho. E aí eu não podia deixar passar batido. Na segunda-feira, pós-conferência, já chamei todo mundo para uma reunião. Vamos sentar, vamos planejar já 2023. Então aguardem aí que 2023 bastante trabalho. Top, mano. É isso que eu ia te perguntar, você falou, mas é isso aí. Eu ia perguntar qual a expectativa aí para o próximo ano, mas isso daí é quem recebeu a palavra e já aplicou. Porque, Exato. cara, eu tava pensando isso esses dias, né? A gente ouve tanta coisa, mas e a gente não, aí não aplica, vai pras férias, aí Natal, Ano Novo e. Morreu. Top, Jaime. Parabéns aí, top. Exato. Você fica cheio, depois você só fica com azia, né? Porque você Exato, mano. não gerou nada, só tá cheio Engorda, lá, gordo, né? barrigudo. Engorda. Exatamente. E mais, cara, posso falar? Uma das grandes frustrações, cara, ou um fator de frustração que faz a pessoa ficar letárgica é saber tanta coisa que tem que fazer e não pôr em prática. E de repente ela Sim. é que nem você comer doce pra caramba, comida pra caramba e depois não queimar essa energia. Você vai ficando cada vez mais letárgico, cada vez mais lento, cada vez mais obeso e espiritualmente Sim. é exatamente o que acontece, né? E aí a pessoa fica frustrada, Exatamente. cara. Por isso que eu falei que a palavra também no John Bevere do sábado marcou, né? Sobre multiplicar, né? Você tem recebido algo, está recebendo bastante, mas e aí? Você não vai multiplicar isso? Né? É importante também multiplicar, passar para frente. Acho que isso é algo que a gente, como servo de Deus, precisa fazer. Recebe e aplica e faz discípulos e vai embora. Foi o que Jesus deixou na grande comissão para nós, né? Como igreja, né? Receber de graça e dar de graça também, fazer discípulos e avançar. É isso aí. Top, Jaimeira. Legal, Obrigado gente. pela tua participação, mano. Valeu, Jaimeira. Pô, fiquei mega feliz. Legal, Aí. gente. Deus abençoe vocês Valeu, aí. Jaime. Valeu, dá um Vamos beijo em que casa. vamos para 2023. Docinho. Valeu, Bora. negão. Abraço. Abraço. Valeu. Falou, tchau, tchau. Show, hein? Isso aí, show. Mandou bem. Aqui Legal. o congresso fica bem vivo, né? Na mente. Sim, é. E é a última coisa que acontece, o que é muito legal. Vamos falar um pouquinho disso aí então?
Vamos? Conferência. Você tinha me perguntado qual Perguntei que eu em off, ia te perguntar agora de novo, então. Vamos deixar no ar, porque ele não me respondeu. Vamos lá, qual o culto aí que mais te marcou da conferência, paizão? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque você elencar um só e falar, não, é esse. Mas eu gostei muito da palavra de sábado à tarde. Gostei muito mesmo também, porque ela é muito bem... Cara, a forma didática com que ele ministra, né? Se absorve, é tudo muito claro. Botou até conta de vezes lá e etc. Isso é muito legal. Mas eu gosto de cultos proféticos também. Eu gosto dos movimentos proféticos que acontecem. Como palavra, acho que a do John Bevere no sábado. Do domingo de manhã foi demais também, cara. Temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Foi O ouvido do YouTube foi forte. forte. Às vezes eu vi o AP quebrantado no final de uma palavra, assim, que nele tava. Exatamente. Eu acho que serviu bem para a igreja, porque o nosso ministério está envelhecendo, né? E há sempre uma tendência de você relaxar um pouco mais, de você, sei lá, você ficar mais mole, né? Mas o temor ao Senhor, cara, é demais. Muitas palavras foram legais e acho que essa do domingo de manhã foi muito especial. Eu gostei muito do Danduque. Eu sou suspeito pra falar, eu gosto gosto do tiozinho lá, eu gosto. Eu gosto também. É que a mensagem dele é bem profunda, só que ele não elabora tanto, né? Não tem esboço. O flow ali, né? Ele mesmo fala. eu ia ele mesmo falar fala. dele também. Não Ele elabora. fala, mas eu acho incrível assim a simplicidade, algumas posicionamentos, é bem diferente. Ele mesmo fala, ele fala assim, ele falou lá, né? Eu me admiro dos pregadores que vêm, eles abrem a Bíblia e eles já sabem o que vão falar. E tipo, eu não consigo. Mas o que me marcou foi um negócio tão simples que ele falou lá, que ele foi buscar o Senhor e Deus falou pra ele que ele tinha um recado pra igreja brasileira e tal. E aí eu tava vendo da internet, que eu tava vendo de casa também, que eu tava com as crianças. E aí bem na hora caiu a conexão, cara. Eu falei, que recado que era esse que ele tinha pra falar pra... Para a nação brasileira. Ficou? Meu Deus, e eu achando que era um negócio mega profundo. Aí depois voltou quando eu fui ver. E o recado era, digam pra eles que eu sei. Falou isso. Se você não tiver um pouquinho, você vai falar, que óbvio. Lógico que Deus sabe de todas as coisas. Mas o recado era, porque ele estava pregando sobre secreto, sobre você estar no secreto com Deus. O recado era assim, eu sei exatamente o que você precisa, o que você está vivendo, e se você estiver aqui comigo, você vai ter as respostas. Enfim, era algo muito profundo, muito simples, mas muito profundo, que ele estava falando de intimidade. Essa palavra me marcou muito também. Porque ele começou, inclusive, no início falando sobre o amor. Ele falou, você sabia que você é amado? Foi, lembra? Começou falando de amor, exatamente. Cara, aí você começa a ouvir assim, você fala, tá, ok. Eu amo vocês. E aí ele falou desse lance de ser amado, cara, de você se encontrar nesse amor de Jesus. É muito legal também essa profundidade de algo simples. É o que a gente estava falando no podcast anterior, inclusive, né? Do poder do amor. E aí ele fala que ele ainda não aprendeu a amar. E aí você tá falando de um cara que tem 77 anos e eu vi um podcast, alguma coisa que ele falava isso, que não sei quantos anos já, mais de 20, 30 anos, e o devocional dele, todos os dias é orar, ler a Bíblia, adorar um pouquinho e semear algo de valor na vida de alguém, todo dia. Todo dia ele semeia algo na vida de alguém. E aí esse cara, que estava 50 anos, sei lá, pregando o evangelho, falou que ainda não aprendeu a amar. Respeitar, né? Eu gosto muito dele também. Sinceramente, eu gosto de uma palavra elaborada. Eu gosto de informação também. Gosto de unção, gosto de poder, gosto de tudo, irmão. Essa é a conferência profética, né? Gosto de tudo. Tem para todo gosto. Tem para todo gosto. Eu me lembrei de uma coisa que foi reveladora para mim. Eu vou compartilhar depois dessa ligação. Que podemos fazer, não? Bora. Vamos ver se atende aqui, ó. É um ouvinte fiel do Anexo 2 Podcast. Por isso que eu chamei. Vamos ver. Ele me atende. Não diga alô. Alô? Aí. Alô?
Ah, tá falhando? Ei. Fala, Fiote, tudo bem? Tá me ouvindo Alô? bem? Tá me ouvindo bem aí? Agora eu tô, agora eu tô. Então tá bom. Queria te informar, Carlinho, que você está ao vivo no podcast Anexo 2. Boa, Carlão. Salva de palmas, Ei, salva de palmas. Salva de palmas pro tio garoto. Carlos. Eita, apertei errado, apertei errado. Salva de palmas pro Carlinho. Oi, tio Carlos. Aí? Ele Ixi, assustou com a buzina. assustou. Tá com sinal ruim, deve estar no trânsito. Ele deve estar no trânsito. Vamos ligar pra ele já. Mas... Buzina. olha ele aí, ó. Ah, voltou. Tamo te ouvindo. Tá ouvindo agora ou não? Aqui, ó. Tá ouv- Eu acho que tá ruim a ligação. Eu vou te ligar já já. Tá. Pronto, eu vou ligar. Eu liguei pelo Pelo WhatsApp? WhatsApp, eu acho que Fica um delayzinho, né? delayzinho. Eu ia falar o seguinte, sabe uma revelação que me marcou assim muito? Cara, eu voltei pra casa assim, quando o Kevin pregou aqui, numa palavra que foi subestimada. E a gente falou sobre ela aqui, a gente fez um anexo 2, a gente falou sobre ela, chamava Curando a Igreja Brasileira da Divisão Política, alguma coisa assim. E aí foi aquela passagem que uma mulher vem atrás de Paulo, Sim. assim, vocês são filhos do Altíssimo, e por dias ela fica. O bajulando, né? E aí, e não tem nada de mentiroso isso, vocês são filhos de Altíssimo e vocês vieram fazer a obra de Deus aqui. E por dias, até que um dia ele fala assim, caraca, ele percebeu alguma coisa, demora para perceber, e essa mulher tinha um espírito de encantamento. E essa palavra é a palavra piton. É a palavra dessa cobra, né? E para mim, cara, esse espírito de quem fala a coisa certa, mas tem um espírito contrário por trás. E esse é um espírito que está sobre o Brasil. Você fala aquilo que precisa ser falado, você fala aquilo que as outras pessoas gostam de ouvir, você fala o que é politicamente correto, você se apresenta, mas o teu espírito é do contra. O teu espírito é um espírito contrário às coisas de Deus. E eu lembro que eu falei assim, uau, nós vivemos debaixo dessa condição hoje, nesses dias no Brasil. Você fala tudo corretamente, politicamente correto, e ai de você se não falar algo politicamente correto, mas por dentro, cara, o espírito é o contrário. E eu me lembro dessa palavra e ela foi muito marcante para mim, muito marcante mesmo, foi muito legal. Real. Nossos dias, né? Palavra É. para os nossos dias, prática real. Eu vou fazer uma ligação agora do telefone normal, vamos ver se dá bom aqui. Aí, Linho, ó. agora vai, hein? Ixi, eu acho que o tio Carlinho tá fora de área. Então vamos para outra história aqui. Então vamos lá, para mais uma ligação. Mais um. Bora, vamos ver se Agora vai. Eu tô sem moral nenhuma. Olha! Todo mundo já correndo, pegando a Bíblia. Ai, meu Deus, vai mandar eu pregar em algum lugar. Não funcionou. Bom, eu queria falar mais uma coisa que eu acho que foi muito marcante para mim também, então, enquanto a gente pega alguém para ligar. A nossa festa, cara, da Missão Índia. Muito legal. Para mim, a retomada da parada da Missão Índia. Um dia a gente vai fazer uma com o Joseph. Aliás, era para ele estava aqui no Brasil na conferência. Eu tentei trazer ele para a gente fazer um aqui, mas retomar o sonho da Missão Índia foi muito legal e muito importante para mim. E ver aquela festa e tudo que ela arrecadou e como a gente tem feito essa campanha avançar, para mim foi uma coisa muito legal, muito marcante, muito importante, porque Deus tinha dado sonhos para a gente lá atrás. Como se algo tivesse, sei lá, esfriado, né? E de repente ver que
Deus está no negócio, que ele continua falando, opa, eu não esqueci não. E não é só recurso, né? Tem toda uma... É o coração no negócio. exato, Eu sou fã do Pastor Joseph, sou fã da obra do Bola de Neve na Índia. E para mim, a Igreja Bola de Neve da Índia, ela está anos na frente de qualquer outra igreja internacional. Ela está 5 anos, pelo menos, na frente de qualquer outra igreja internacional. Sério? Sério. Falo por quê? Primeiro porque a igreja é consolidada, está lá há vários anos já funcionando. Tem uma estrutura de ministério infantil, louvor, adoração, intercessão, tudo muito funcionando. Não é um negócio, tem uns aqui, passam uma temporada, vai embora, sai. Tipo igreja... Improviso. Não no improviso, mas, sabe, tem igrejas, por exemplo, uma igreja de Orlando. Tem gente que fica, passa uma temporada, vai embora, volta. Tem uns que moram lá há muitos anos, que são parte, inclusive o Léo e a Carlinha, né? Que é o Avena, né? O Léo Avena, são diáconos lá. Mas aquela igreja é muito sólida. E mais, ele já tem pelo menos 13 missionários treinados que já pastoreiam, se não igrejas, células, em 13 lugares diferentes da Índia. É a mesma galera daquela que quando você foi pra lá? São os mesmos caras? Os mesmos caras. É isso que eu ia perguntar. Tá formando discípulo, então é uma igreja madura, né? É uma igreja madura e lá, cara, eles têm muita dificuldade de recurso, muita dificuldade de estabelecer, né? E tudo, na verdade, né? Tudo. Secção, Assim, tem muitos lugares que daria para ter uma igreja maior, tipo Mumbai, tipo Delhi, Nova Delhi, tipo Calcutá, são igrejas Chennai, são cidades grandes, bem grandes, grandes assim, milhões de habitantes. Só que o perfil das igrejas da Índia é diferente, eles estão em vilas e lugares menores, porque são esses que estão aceitando e tal. Mais cedo ou mais tarde eles vão para lugares maiores. A gente foi, numa das vilas que a gente foi na nossa viagem em 2018, naquele filminho lá, não sei se vocês lembram, a gente chega numa vila, não tinha luz, não tinha saneamento, água, não chega água. Tripura? Não. Lembro de esse nome só, mas não é lá, não. Então, é Tripura, só que hoje eles chamam Ambassa, por causa que o estado é Tripura, mas a cidadinha se chama Ambassa. E não tinha energia, não era alguma coisa assim? Energia. Aí ele falou que eu acho que esse ano chegou a energia lá. E só que tem uma outra igreja que ele falou, se você for, vai ser muito pior. Você vai ver como é pior. É 2 horas de caminhada para você chegar na vila deles. Não tem como ir de carro, não tem como ir de outro meio. Só caminhando. O que dá para fazer é pegar na cidade anterior, alugar umas bicicletas, levar até o lugar, aí você vai de bike meia hora, 40 minutos. E tuk-tuk não vai? Em tuk-tuk vai. Esses missionários são sustentados? Cara, para alguns é uma luta, para alguns eles têm os seus trampos seculares, né? Nessas vilas aí, se não me engano, tem um missionário que chama Bonga. O Bonga, cara, ele tá nessa vila longe. E alguns, eles vêm da terra. O Joseph até falou, cara, nesses lugares ninguém sentiu a pandemia. Primeiro que a doença não chegou. Segundo que não tem muito negócio de crise. Eles comem da terra, cara. Planta. Entendeu? Semeia lá, planta, o que junta, vende. O que vende é o dinheirinho que eles sustentam. Não tem muito, assim. A vida não custa muito. O cara não paga condomínio, água, luz, internet, TV a cabo. Não paga nada. Netflix. Gasolina, Netflix, pacote de nuvem. Não paga nada. Então a vida ficou simples para eles lá. Mas fiquei muito feliz de ter retomado esse sonho aí. Crescimento importante do ano, então, também. Para mim foi muito importante. Tem alguma novidade para 2023 da Missão Índia? Tem, cara. A gente tem um valor no coração. A gente já juntou entre 150 e 160 mil reais. E logo que o dólar tá devorando. Então, mas a gente, parte já está em dólar, parte não. Mas o plano, isso agora é acompanhado pela igreja sede, uma conta que fica direcionada só para isso, mas sem uso até que a gente dê um destinamento. E o destinamento, que é o sonho que Deus pôs no nosso coração, é comprar um pedaço de terra lá
para que eles possam ter um projeto nas terras deles. Como as coisas são muito tensas lá, eles ficam vendo na mão do dono do prédio, que a qualquer momento pode falar assim, tchau, não quero mais vocês aqui. Então, é difícil, as coisas não funcionam tão simples e tão firmes como aqui, por exemplo. Você tem um contrato de aluguel, você não pode sair andando, ninguém vai revogar. Lá, mano, lá o negócio é duro, cara, duro mesmo. Então, por exemplo, eles alugavam um espaço na vila para fazer aquele community care com crianças e de repente o dono falou assim, não, cara, nós não queremos mais você porque ano lá que não gostou que vocês falaram de Jesus pro filho dele, ele veio reclamar e o cacique lá da vila falou, não quero mais com vocês aqui. Acabou, você tem que sair, não tem muito o que fazer. Então, se tiver um pedaço de terra, e Deus colocou uns valores no nosso coração, a gente vai continuar. Mas quem sabe o ano que vem a gente vai fazer uma pequena missão para lá. Vamos ver se vai dar certo. Agora, uma missão para lá não tem muito propósito, porque você fala língua, você não pode sequer pregar o evangelho. Se você for um cara de muita fé que já curou 6 e ressuscitou uns 2, aí nós podemos conversar, entendeu? Tipo assim. Mas é local, né? Tem que ser alguém local. É muito empenho financeiro para pouco resultado. O maior propósito de levar alguém para lá, o maior para mim, assim, daqui, fazer o cara ficar com o coração incendiado para ele voltar e produzir mais. Só. Não tem outro propósito, entendeu? De repente um levita, de repente uma coisa assim, é até legal para fazer um louvor, mas no geral não tem muito o que fazer. A não ser também, de repente, um técnico, tipo dentista, alguém que consiga promover algumas coisas assim, entendeu? Mas ainda assim é pontual, né? Vai ser para aquele momento específico. Vai ser alguma coisa pontual. Agora, a obra que eles fazem lá, meu irmão, é outro mundo, é outra cultura, nada a ver, nem para explicar, cara. É parada louca, sinistra. Ele na conferência deve ficar alucinado, né? Cara, ele tá acostumado a vir pra cá já um pouco mais, mas ele fica, tipo assim, cara, como eu queria que fosse lá. Você vê pequenos focos, cara. Lugar, pensa comigo. Vocês já ouviram eu falar isso, mas eu vou falar de novo. Você pega um voo de Bangalore, voa 1h40, pousa em Calcutá. Um outro voo, beirando ali Mianmar. Você pousa do outro lado de Mianmar. Uma índice da Índia. Lá é o estado de Tripura, esquecido. Pousa numa cidade a 18 quilômetros da fronteira com Mianmar. Uma cidade chamada Gartala. De lá você pega um carro e viaja mais umas 4, 5 horas pelas montanhas, porque já está na região bem montanhosa do norte da Índia. Você viaja montanha dentro para uma cidadezinha desse tamanho chamada Ambasa. Uma cidade, cara, que fica 24 horas por dia ininterruptamente tocando umas musiquinhas de Hare Krishna lá, cara, na mente das pessoas, entrando na mente, entrando na vida deles. De Ambasa, você anda mais um trecho de tuk-tuk, de terra, e aí você para numa linha de trem, da linha de trem você desce, porque não passa nem tuk-tuk, nem carro, nem nada, e aí você caminha mais uns 600 metros até uma vila, um vilarejinho com algumas casas e tal. Lá tem a casa de um irmão que é a igreja de Tripura. Agora construíram um barracão, né? E tem. Então, cara, pensa no nível, na distância, na dificuldade que é. Uma coisa assim que... E aí você vê uns pequenos bolsões assim, né? Uns bolsinhos, na verdade. Por exemplo, nesse lugar, cara, a galera adorando em espírito, orando em línguas. Ah, que loucura, que loucura. E não era orando em línguas hindus, no hindi, perdão, não hindus, no hindi, nem num dialeto. É orando em línguas do espírito. Meu Deus, o espírito está aqui, cara. O Espírito Santo é o mesmo, as danças, como você... É uma coisa linda, cara. Mas, no geral, a nação é braba. Então, quando o Joseph vem pra cá e ele vê, cara, era aí adorando e tal, é muito linda. É muito lindo. Só que pouco se pode fazer, né? Pouco se pode fazer. Vamos fazer mais uma ligação, então? Vamos lá. Pena, realmente, mano. Pena. Na mão. Que pena.
Vamos lá, então a gente tenta o tio Carlinho de novo. Vamos lá. Lá, tio Carlinho. Força, guerreiro, bora. Agora vai. Meu Deus. Nossa aí. Agora? Fala, tio Aê! Carlinho, garoto. Agora sim. Agora pegou. Agora pegamos. Você tá bem? Eu tô, graças a Você Deus. está ao vivo no Anexo 2, podcast. Aê, grande Bom. tio Carlinhos. Olha o medo, olha o medo. E aí, Carlão, tá em casa? E aí, Magrelo, tô na casa de mamãe. Ah, então tá bom. Pode falar, né? Um minutinho. Lógico. Opa. Estamos te ligando aí, irmão. Último episódio do ano. Você tá tendo o privilégio de participar com a gente aí dessa mesa. Que top, meu. Ó, a gente tá falando sobre tudo que aconteceu esse ano. Estamos ligando para algumas pessoas perguntando qual foi o momento, mensagem, culto, alguma coisa que aconteceu na igreja aí, na tua vida, nesse ano que te marcou. De Me pronto, marcou. de pronto, assim, tipo, De pronto, cara, foi esse seminário que teve, cara, foi algo que Seminário, você diz o chaveou. congresso? qual o seminário? Não. Pais e No filhos? seminário que nós... Não, que teve como que chama, aquele que foi feito lá o dia todo na igreja, bem antes do congresso. Antes Pais do e filhos? Não, não foi Pais e Filhos, foi aquele... Excelência. Excelência, isso. Ah, boa. Bom, Isso. muito bem lembrado, hein, Carlão? É mesmo, a gente não Caramba. tinha nem sequer falado dele. Foi um tempo que eu estava, assim, questionando Deus, perguntando a Deus sobre muitas coisas, inclusive sobre ministério, né? Sobre o que eu faço há algum tempinho já Uhum. na igreja. E Deus, Pra cara, que- ele pra foi quem não tão sabe, maravilhoso. Tio Carlinho é o tio Carlinho porque ele é o tio do Ministério Infantil mais querido do Brasil. Há anos, né? Ah. Atravessou Já gerações. tem um tempinho, né? Acho que já vai fazer 13 anos aqui. Os Em caras janeiro que o faz tio 13 Carlinho anos. Casando já os caras. Casando. Carlinhos- Os meninos têm 20 anos, faculdade, 21 anos, faculdade. Cuidou de Eu tenho- Moisés, eu tenho mano. criança que joga em Portugal, futebol já. Mas é algo que eu me via me perguntando, né? Será que ainda tem algo para oferecer, né? Será que eu estou fazendo o que o senhor quer? É isso mesmo, né? E esse seminário foi algo que me deu uma chaveada tão grande em relação a tudo que eu tenho vivido ministerialmente, com Jesus, com a minha família. E foi muito bom, cara, foi muito bom. Então, esse me marcou demais, o seminário me marcou demais. Foi algo de resposta de Deus do começo ao fim, sabe? Legal, Sem palavras. que legal, que Palavras. legal, cara. E meu sogro também, né? Agora que ele, graças a Deus, a gente tem orado há 2 anos para que ele pare de fazer hemodiálise, né? E tire os catéteres que estavam pendurados no peito dele, cara. E semana passada ele fez a cirurgia e tirou, né, cara? E sem hemodiálise. Eu falei, mano, que top, cara. Nossa, que bem. Deus, ele é maravilhoso. maravilhoso, né? Mas essa parte do seminário foi algo que me marcou. E assim, cara, me deu um gás tão grande, uma motivação tão grande que foi algo que eu nunca vi, sabe? A gente vai em congressos, vai em seminários, tem os nossos congressos no começo do ano. Cara, Pais e Filhos foi top também, mas esse daí foi algo que marcou demais a minha vida esse ano de 2022. Demais, cara. E você sabe que esse ano foi um ano super intenso de eventos na igreja, né? E porque essa era a proposta, era um ano de retomada, dos ministérios ganharem vida de novo, todo mundo trabalhou bastante e a gente se esquece, porque é tanta coisa, mas esse seminário de excelência realmente foi um marco para nós, cara. E eu me lembro, Carlinho, que todo mundo achava que ia ter pouca adesão. Quando foi ver, cara, tinha uma galera e todo mundo saiu tocado e todo mundo saiu transformado. Foi muito, muito especial. Todo mundo. Acho que movimentou a igreja assim, pro que a gente vai viver em 2023. Acho que
Isso daí vai ficar marcado nos nossos corações, não vai ser... sabe aquele culto que pregou há tantos anos atrás, fica aquele negócio marcado, porque teve algo que você teve uma experiência, que mudou sua vida em alguma área, chaveou alguma coisa que precisava ser chaveado. Esse Congresso de Excelência foi isso. Na minha vida foi algo surreal. Top, Carlão. Obrigado de verdade por compartilhar aí. Você foi usado por Deus, porque a gente tá falando aqui de alguns acontecimentos, a gente não tem pauta, esse era o propósito mesmo, identificar nas pessoas, e você lembrou aí com excelência do Seminário de Excelência. Tamo junto. Aí. E parabéns, Então, cara. Teu trabalho no infantil é um trabalho lindo. Não importa os anos, cara. É uma coluna pra nós aqui, cara. É Deus, né, cara? Você já viu aquela Deus. história que se perguntarem qual que foi o presidente de uma nação qualquer aí, no ano tal, você nunca vai saber, mas se te perguntarem quem foi teu professor na escola, você vai lembrar. Porque a importância de uma pessoa, ela é subjetiva, é o quanto ela foi importante para você. E você toca a vida de muitas crianças, cara, não tenho dúvida. Nossos pequenos. Acho que Deus, ele me ama demais, porque o privilégio que ele dá, mesmo eu não tendo nada, ele me faz ser grandemente abençoado através de cada um desses pequenininhos, cara. É impressionante, cara. É coisa que eu falo pro pessoal, não tem como você falar, você tem que ir lá e viver, porque é algo que você tem que viver, é Jesus purinho na vida daquelas crianças, cara. É demais. Top demais. Top, Carlão. Você é amado e um tio excelente no infantil. Obrigado, viu, pela tua participação. E nós te amamos, cara. De palma pro tio Carlinho, então, vai. Opa! Beijo no coração de vocês. Palma pro tio Carlinho. Isso aí, valeu. Tamo junto. Valeu, mano. Beijo. Beijão. Tchau. Com Deus. Tchau. Bem, tô me sentindo numa rádio aqui hoje, né? Estamos numa rádio mesmo. Rádio. Eu queria fazer uma ligação para um ouvinte fiel do nosso podcast. Vamos ligar? Vamos. Ele? Bora? Vamos. Então vamos. Não me desaponte, hein? Não me desaponte, por favor, cara. WhatsApp, né? Entender, Cauê. Ele tem um pacote de dados. Ligando para mim. Alô? Alô, Lincoln? Isso quem é? Meu Deus. Pode falar um minutinho? Meu Deus. Oi, quem é? Eu vou falar que você vai ficar bravo, né? Você tá no Anexo 2 Podcast, meu amigo. Vivo! Opa! Aí, Lincoln. Me manda. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Lindão? Beleza? Tudo? A gente ligou porque a gente sabe que você é um ouvinte do nosso podcast. Não são tantos assim, né? Mas como a gente sabe que você ouve o podcast Anexo 2, a gente falou, vamos ligar pro Lincão. Tudo bem? Sim. Tudo bem, pastor. Mas então tá bom. Lincão, nós estamos no último episódio do ano de 2022 do podcast Anexo 2 e a gente está fazendo uma apanhada aqui no nosso ano e a gente queria saber de algumas pessoas que a gente está ligando qual foi o evento, a mensagem, a experiência na nossa igreja que foi mais marcante, uma palavra que você lembre, alguma situação que te marcou nesse ano de 2022. E vem de pronto assim, pau. De bate pronto, o último culto do Marcião e o último culto do Cauê, que eles falaram a respeito do Marcião. A parte que mais me marcou é quando você conhece Jesus, você é transformado, não tem como. E a palavra do que o Cauê trouxe, ele foi até depois das eleições que ele trouxe a respeito disso, sobre a gente tem muitas vezes colocado a culpa no outro e a gente acaba não olhando para nós. Isso. Então, assim, a igreja isso tem me motivado a ouvir mais, a conhecer mais. Então, e esse destrinchar da palavra, então, de domingo, para mim, tem sido maravilhoso. Eu até queria agradecer o pessoal aí que teve essa ideia de fazer o Anexo 2, porque ficou bem, bem, bem bacana. Pessoal, é esses que vos falam aqui. Não, sim. Mano, o pessoal que teve a ideia, eu não sei quem teve a ideia em si de fazer o podcast, mas é um negócio que ficou muito, muito, muito... É bem legal, eu gosto bastante.
Legal, mano. Que precioso, viu, sua participação aí. Obrigado pelo carinho. Você sempre incentivou o mesmo projeto. Sempre, quando a gente se vê, né? Você sempre fala bem e tal. E é isso aí. Obrigado pela força, irmão. 2 eventos aí que te Valeu, marcaram. Abra. Valeu pela contribuição aí. Tamo com tudo aí. Escuta, pergunta que o povo quer saber. 2023 vai ser um ano especial, marcante, com casamentos e etc. ou não? Vai ser um ano de noivado. Vai ser um ano de noivado. Noivado. Bem, saiu bem. Já é o primeiro passo, né, mano? Tá certo. Segundo Primeiro já, né? passo. Isso aí. Deus abençoe, mano. Segundo. Valeu, Lincão. Beijo pra junto. você, irmão. Valeu, mano. Tamo junto. Deus abençoe. abraço. Tchau. E aí Legal. foi. Olha aí que bênção. Aí, legal, Eu hein? acho que essa palavra eu tava ouvindo quando você ministrou. Tava ouvindo ela online também. Bênção. A gente tem muita gente capacitada aqui, cara, na nossa igreja. Então, a gente às vezes fica fazendo anexo 2 da palavra de domingo, né? Que é de domingo à noite, que o pessoal que ministra nas células ouve também, mas tem muitas Rolando palavras, muita coisa, né? muitas dignas de serem aqui deschavadas e anexadas aqui com mais comentários, né? E palavras específicas também, né? Tipo Recri, tipo NV. Palavras mais direcionadas que, cara, isso aí é pro... De É o repente, rango do dia ali, né? de repente a gente pode fazer uns temáticos, né? Nisso ali, cara. Você acredita? Trazer, tipo, um líder de ministério um dia aqui na mesa e ele contar como que funciona o ministério, quais são as etapas, tudo que é feito e tal. Eu achei interessante. Juntos. É isso aí, vamos com tudo. Tem muita coisa mesmo sendo produzida aí, né? Esse ano foi muito legal também, para mim, marcante, porque a gente voltou a batizar pessoas, né? A gente ficou um tempo, cara, muito difícil, né? A gente não se via, não, né? Tudo bem que 2020 já passou, mas isso arrastou aí. E esse ano a gente teve vários batismos. 2020 não teve batismo? A gente tem 4 por ano, 1 por trimestre. Não lembro se teve. E aí em 2020, cara, a gente deixou de ter 3. Um só. Acho No que final. Um no final. 2 máscaras, álcool gel na piscina e tudo. ou o cara pegava o Covid, ou pelo menos se fosse morrer, morria salvo. Já ia pro céu convidado, né? Convidado para o céu. Mas é isso aí, né, senhoras e senhores? Vamos para mais uma ligação ou tá bom aqui? E aí? Terminar em alta ou não? Como assim alta? Vamos, pô. Bora. Vamos. Então vamos para mais uma aqui então, vai. Bora. Mais uma inserção. Entendi. Ícaro Mortati. Salve, Marco. Tudo bem, meu irmão? Atendeu na Bem, primeira, você, como é que atendeu tá? na primeira, tendo respeito, rápido. irmão. Nossa, Você esse está aí- ao vivo no podcast Anexo 2. Salva de palmas. Uma salva... Opa, errei de novo. Uma salva de palmas, Troica. Aí. Olha Pera ele aí. Vou até botar a voz aqui, pronto? Bota até o perfume aí, nego. Posso falar com esse meu amigo aí? E aí, Meu doutor, Deus, como é que conheço essa voz ungida. É nada. Teve até violão no Anexo 2, teve até música ao vivo. E aí, meu Olha irmão, só. como é que você tá? E pra nós aqui é um privilégio falar com você, viu? É um prazer. Inclusive, eu vi o último podcast que eu ouvi, vocês fizeram uma ligação pro Marção. Aí eu pensei, meu Deus, imagine como é que deve ficar a pessoa que você pega de surpresa assim, né? E você atendeu na primeira chamada, mano. Foi recorde aqui, que teve gente que atendeu uma, Caramba, duas, hein? 3, a galera já fica assim, vai me chamar pra pregar. Por que o pastor tá me ligando, meu Deus do céu? Eu tô com pouca moral na quebrada, mas contigo foi bom, deu bom. Cara, deixa a Tá, gente deu te bom, deu falar. Nós estamos na saideira aqui do nosso podcast, no último episódio, compartilhando um pouco daquilo que Deus fez sobre nós esse ano. E a gente queria estender essa mesa contigo, cara, que você compartilhar um pouco daquilo que você viveu, pontualmente alguma coisa, alguma experiência, alguma palavra, algum evento, alguma situação que esse ano pra você foi marcante que você gostaria de compartilhar com a gente, cara, nesse momento aí. Cara, eu tenho algumas coisas que eu tenho vivido aí nesse ano e pô, já vou começar contando já. Eu e a Nath, a gente tá se organizando pra casar. Casamento em abril do ano que vem. Maldivas. Deus.
E esse ano foi o ano que a gente noivou, a gente já se organizou e a gente sempre ouvia das pessoas, né, comentando que quando a gente se posiciona para dar espaço, marca a bendita da data, as coisas começam de forma meio sobrenatural a acontecer, né? E é muito louco que você de fato vê o favor de Deus com a família, né? Uhum. E, e foi um ano muito especial, porque assim que a gente se posicionou para noivar, na verdade, no mês anterior, cara, sem grana, né? Pô, a gente começou a ver uns buffets, uns locais e tal. E aí, o nosso pastor maravilhoso que tá aí, lançou uma palavra de altar. Eu não sei se foi no final do culto, mas foi alguma coisa desse gênero assim. 2 pontos. Tem uma pessoa que tá aqui, que ela tem um bem, que ela possui um bem, e ela vai realizar alguma coisa, alguma empreitada, só que você acha que você vai vender esse bem e você vai realizar essa empreitada. Só que Deus vai abrir outras portas, Deus vai fazer de uma forma completamente diferente. Não foi bem com essas palavras, mas foi um pouco essa a essência. E aí, meu querido, que eu, há uns anos atrás, participei de um concurso e ganhei uma poltrona importada, maravilhosa, que vale uma fortuna. Hum. E eu falei: "Caramba, meu, será que essa palavra é pra mim?" Aí você quer tampar o ouvido e falar: "Não, não é minha, eu não quero ouvir, quero desouvir", né. E aí, o que acontece que, o senhor começou a abrir muitas portas, assim, profissionais pra mim, de freelancers, pra fazer. E pra vocês terem uma ideia, a gente Para tava na quem não entrada do sabe, o buffet. Ícaro é arquiteto. Isso, Certo. boa, bem lembrado. Eu sou arquiteto, trabalho num emprego fixo e agora tenho me aberto pra pegar freelancers e trabalhos por fora, porque eu quero futuramente aí, talvez já um futuro mais próximo do que eu imaginava, abrir um escritório. E aí que no mês que a gente ia fechar o buffet, eu fechei um trabalho e, assim, era exatamente o valor da entrada que eu precisava dar para o buffet. E a partir desses meses que se decorreram aí, várias bênçãos a gente começou a receber. A Natália ganhou variáveis no trabalho, que foi o valor de pagar a lua de mel. Chegou no mês de fechar a lua de mel, a gente falava: "Meu, não temos dinheiro para fechar a lua de mel", mas tá na programação. Então, o que o senhor sempre trazia: "Meu, filho, tipo, eu faço além daquilo que você pede ou imagina". E o senhor sempre me trouxe paz nisso. E no mês de fechar a lua de mel, a gente sem grana, mas estava no cronograma fechar a lua de mel, vamos pesquisar a lua de mel. Naquele bendito mês, financeiramente, a Natália, que faz parte de uma equipe, ela é advogada, e nessa equipe ela não fez nada num processo que já estava há 7 anos tramitando, ela nem estava no escritório ainda. E no mês de fechar a lua de mel, o processo foi concluído pela equipe e todos da equipe receberam uma variável financeira bem gorda, e foi exatamente o valor que a gente deu para pagar a lua de mel ali, mais da metade da lua de mel. Então, Nossa, que a gente louco, tem cara. provado de um favor financeiro, assim, cheio da graça, assim, de Deus, assim, sobrenatural. E a gente hoje pode falar para as pessoas: "Cara, de fato, Deus é aquele que provisiona de forma sobrenatural". Então acho que esse ano eu tenho provado, assim, do derramar das bênçãos do Senhor, mais nessa área financeira mesmo, da Glória minha a família, Deus, né, hein, meu. começando a se formar. Então, cara, acho que Deus tem feito grandes coisas Demais. nesse aspecto, assim, na minha vida, sabe. E é só o começo, viu, cara? Eu tô te falando aqui que é só o começo. Se teu coração estiver alinhadinho aí nos começos, cara, se prepara aí que Deus vai te lançar para coisas grandes, irmão. Amém, amém. Então E- foi isso, assim, a gente tem provado esses favores e receber essas palavras, assim, essa palavra super desafiadora, né, porque Deus de fato faz como Ele quer, da forma como Ele quer. E eu sempre lembro a Natália, falo: "Amor, nosso Deus não é o dinheiro, nosso Deus não é o trabalho, nosso Deus não Sim, é o orçamento, nosso Deus é o Senhor, e Ele faz como Ele quer". E sim. tem sido uma alegria, assim, viver esses processos. Enfim, é um pouco disso que Deus tem feito, não sei se consegui ser resumido aí. Não, é maravilhoso, cara. Esse ano, esses são aqueles anos. Eu sei como esses anos são marcantes na nossa vida. Você vai lembrar das histórias de como Deus cuidou de vocês pro resto da tua vida, cara. Pro resto da tua vida. Mesmo que lá na frente você tenha tanto recurso que essas histórias só virem uma lembrança engraçada, mas elas vão ser uma lembrança de como Deus sustentou e guardou vocês nesse ano, cara. Legal, essa é uma Maravilha. linda memória. Aí. Obrigado pela tua participação, viu, lindão? Nós te Pô, que amamos, honra, hein? muito Nós te obrigado amamos aí. muito. O que foi? Fez um memezinho pra você ouvir aqui. Coisas do Alê. Olha ele aí, ó. Você é o Esse aí, brabo, ó. cara. Nós te amamos. Vou botar essa vinheta aqui. Essa é muito boa. Por Beijo, enquanto a meus gente só... lindos. Amo muito vocês. Obrigado aí. Valeu, E que fio. ano que vem o Senhor multiplique
os recursos para esse podcast, que a gente tem ele em vídeo também, que eu quero ver a cara de vocês quando vocês estão falando. Aê! Bom, a gente já vai ter um de videozinho aí. Se prepara que essa semana vai sair um com videozinho aí. Eita, maravilhoso. Um beijo no coração de vocês. Valeu. Valeu, negão, beijo, abraço. beijo. Valeu. Abraço. Demais, hein, Ícaro? Muito legal, cara, Bom. saber dessas histórias aí. São muitas coisas. Se a gente ficasse ligando aqui, né, a gente ia ter um podcast de umas 40 horas aqui, só ligando e ouvindo tudo que Deus tem falado, né? Um pouquinho do ano de 2022, tem muita coisa aí pra acontecer. Quer dar um spoilerzinho de 2023 aí, paizão? Olha, nós vamos entrar num ano e eu acho que vai ser um ano bem espiritual, onde a gente vai ter muitas experiências com o Senhor, como a gente não teve. Não que a gente não tenha, né? Mas que elas vão ser mais profundas, maiores. Essa é a minha expectativa. E a gente vai entrar no ano, o nosso tema do Congressinho 2023 vai ser o Tabernáculo. E talvez você já tenha lido, aprendido, talvez você seja batista, ouviu, mas é tão profundo. Eu acho que Deus vai falar extremamente com a gente através desses ensinos, através do tabernáculo, que aparentemente é uma tenda, mas ele é muito mais do que isso. Ele é uma representação de Jesus, cara, em detalhes do nosso relacionamento, a nossa vida com ele. E vai ser demais, demais. Eu tô querendo fazer a réplica aqui, vamos ver se vai dar certo ou não, pra gente ter uma experiênciazinha diferente, mas vai ser legal. Então espere aí um ano com muita experiência sobrenatural e espiritual do Senhor. É isso que eu tenho para mim. E o anexo a milhão, né? Anexo 2, vamos ter novidades também, vamos ter novos projetos. Você aí nos acompanha, ouve, obrigado pela tua audiência, pela tua atenção. A gente faz isso com muito carinho, a gente sabe que não é fácil também ouvir aqui 1, 2 horas, mas isso é um material para você ouvir aí no teu momento de trânsito, de qualquer momento que você puder ouvir, né? A gente tá aí. Vai edificando um pouquinho, você enche o teu coração de coisa boa. Isso aí. 2023 a gente vem com tudo. É isso. Obrigado por tudo aí, pessoal. Quer dar uma mensagem final aí, pastor? Só quero despedir na paz do Senhor para esse ano, que Deus abençoe muito tua virada de ano, que você possa curtir com sabedoria, que você possa curtir sempre lembrando que o Senhor está do teu lado. Tá? Ele vai estar aí contigo. Então, uma boa virada, boas festas com a família aí. Beijo para todos. Beijo para minha mãe, para minha mulher, para meus filhos. Agradecer a todo mundo, né? Obrigado, pessoal. 2023 nós estamos aí. Vamos. Valeu, família. Beijo para todo mundo. Beijo.